Oi, pessoal. Meu nome é Letícia, eu sou mestranda do Laboratório de Virologia Veterinária da URGS e hoje a nossa aula é sobre métodos de diagnóstico virológico através da utilização de testes de sorologia. Então, antes de começar a aula, né, como a gente não vai se ver presencialmente na sala de aula, eu vou me apresentar um pouquinho para não ficar um vídeo assim tão impessoal, só com uma voz do além conversando com vocês. Então, aqui nessas fotos tem algumas pessoas que compõem a equipe do laboratório de virologia, e essa com a setinha apontando aí sou eu. Então, eu entrei no laboratório em 2016 como iniciação científica, e logo depois que eu fiz a disciplina de micro, no próximo semestre, eu já fui conversar com o professor Canal e já pedi estágio, já fiquei no laboratório e aí nunca mais fui embora, né. Então eu me formei em julho de 2019 e em agosto eu estava iniciando o mestrado. Eu sou orientada, né, do professor Canal pelo programa de pós-graduação em biologia celular e molecular do Centro de Biotecnologia da URGS lá no campus do Vale, mas todo o desenvolvimento do meu projeto acontece no Laboratório de Virologia Veterinária na FAVET. Então agora, né, que as apresentações já foram feitas, a gente vai conversar, sobre os diagnósticos sorológicos, né, lembrando que as técnicas abordadas aqui, elas têm o mesmo princípio para outros agentes infecciosos, como bactérias e fungos, mas o nosso foco vai ser mais voltado para os vírus, né, porque é a nossa área. Então, quando a gente fala em testes sorológicos ou numa sorologia, a gente logo pensa em anticorpos, porque a maioria desses testes fazem a detecção de anticorpos ou utilizam anticorpos para fazer a detecção do antígeno. Lembrando que aqui, né, no caso, os antígenos são os agentes causadores de uma determinada doença. Então, quando a gente pensa em anticorpos, a gente também já associa com uma resposta imune super específica para um determinado agente, então, tornando todas essas técnicas bastante sensíveis e específicas também. Então, por exemplo, quando o clínico for solicitar esse tipo de teste, ele tem que saber qual agente que ele está procurando. Então, não adianta eu, veterinário, chegar no laboratório e dizer: olha, eu estou com meu paciente com diarreia e eu quero fazer um teste sorológico para saber o que, que ele tem de anticorpos. Então, não, né? A gente tem que pedir: olha, eu quero uma sorologia para sinomose, por exemplo, de acordo com o que meu paciente está apresentando na clínica, né? Porque, né, a clínica é soberana e ela que vai me dar um norte no que eu vou pedir de exames para o meu paciente. Então, essa detecção de anticorpos, né, como o próprio nome sorologia já remete, ela é normalmente realizada em amostras de soro sanguíneo, mas também pode ser detectada em outras secreções, como saliva, leite, enfim. Mas na maioria das vezes a amostra de eleição é o soro mesmo. São as principais aplicações desses testes sorológicos, né? Eles podem ser utilizados em uso individual, no caso de algum animal doente, ou se eu quero pesquisar alguma coisa mais específica, mas a sorologia, no geral, ela é mais utilizada para uso populacional. Então, em uso individual, eu posso querer detectar anticorpos, eu posso estar utilizando para identificar animais portadores. Porém, a gente tem que lembrar que, após uma infecção, o animal vai ter a presença do antígeno, mas os anticorpos ainda vão demorar um pouquinho para aparecer. Então, muitas vezes o clínico solicita esse tipo de exame assim que ele detecta os sinais clínicos característicos de determinada doença, para ver se o animal está com uma infecção na fase aguda ou já de maneira mais crônica, e não leva em consideração que os anticorpos podem demorar alguns dias após o aparecimento dos sintomas para serem detectados nos exames. Então, quando a gente for solicitar um exame sorológico, é necessário que a gente leve isso em consideração. Então, como eu já havia dito, a sorologia ela é muito mais utilizada para uso populacional, para se ter o conhecimento, então, da situação de uma infecção naquela região, monitoramento daquela população, avaliar a cobertura vacinal, lembrando que a vacinação mimetiza uma infecção que vai resultar na produção de anticorpos, e justamente isso que se espera, né, após uma vacinação, para ver se ela funcionou, então os animais devem estar protegidos com altos títulos de anticorpos. Então, atualmente, a gente tem acompanhado aí os estudos com o coronavírus, e um dos primeiros que surgiu, assim, de abrangência nacional, foi um inquérito epidemiológico realizado pela UFPEL para avaliar a dimensão da pandemia no Brasil. Então, o estudo foi realizado, e testou quase 90.000 pessoas em todas as regiões do Brasil, se eu não me engano, foram 130 e poucas cidades, e esse estudo analisou, né, dentre outras questões, a proporção de anticorpos da população brasileira contra o coronavírus. Então, um estudo sorológico bem de base populacional mesmo.
Mas a sorologia também, pode ser utilizada em animais recém-nascidos que ainda não mamaram o colostro, porque após isso, já teria uma interferência dos anticorpos maternos, para a gente poder avaliar se aqueles animais sofreram algum tipo de infecção, né, se tiveram contato com o vírus dentro do útero, como pode acontecer com o vírus da diarreia viral bovina, por exemplo. E, na maioria das espécies que a gente estuda aqui na veterinária, né, não tem passagem de anticorpos da mãe para o feto, então, através da placenta, né, então, só após a amamentação, então por isso que a gente, tem que avaliar isso antes do filhote, mamar o colostro. Então, se esse neonato apresenta anticorpos antes de mamar esse colostro, significa que o sistema imune dele lutou contra esse agente infeccioso dentro do útero e produziu seus próprios anticorpos. Mas também a gente pode usar isso após esse filhote mamar o colostro para monitorar os níveis de imunidade adquirida pelo colostro ou pela placenta, quando for o caso, né? Como é em alguns roedores e primatas. Como que a gente vai fazer a interpretação desses testes sorológicos? Lembrando que a maioria deles detecta anticorpos, ou seja, um teste positivo não significa que aquele animal está doente, significa que ele já teve contato com aquele agente ou através de uma vacinação também, e produziu anticorpos. Ou também esses anticorpos eles podem ter sido adquiridos de maneira passiva através do colostro ou da placenta. E aí, dependendo do que eu estou procurando, isso pode ser bom ou ruim. Então, por exemplo, uma vacinação, desejável que aquela população apresente altos títulos de anticorpos, e aí o resultado do meu teste sorológico seria um positivo para a presença de anticorpos. Então, ter esses anticorpos não significa estar doente. Mas existem alguns vírus que causam uma infecção persistente ou latente, e nesses casos é possível dizer que o animal que apresenta os anticorpos também vai ser positivo para a presença do vírus, como por exemplo os retrovírus, como FIV ou HIV, os herpes vírus, que após uma infecção o animal não vai conseguir segurar e vai estar sempre com aqueles vírus no organismo, e como ele não consegue debelar aquela infecção, ele se torna um animal portador. Então, porque ele não elimina o vírus e continua apresentando os anticorpos. Então, por isso é importante a gente conhecer a biologia do vírus, ou enfim, né, do agente que a gente está pesquisando, com aquele teste sorológico, para então conseguir interpretar corretamente o resultado, ou positivo ou negativo, e entender o que aquilo quer dizer. E saber que, dependendo do animal ou da população que a gente está avaliando, não necessariamente a presença do anticorpo vai significar uma infecção ativa, ou que o agente infeccioso está circulando ali. Então, por isso é importante a gente conhecer o histórico daquele animal ou daquela população e a biologia do agente infeccioso que a gente está pesquisando, para poder interpretar corretamente os resultados do nosso teste sorológico. Então, a gente vai, agora que a gente, né, já sabe que basicamente o que a gente vai observar nestes testes sorológicos é a reação antígeno-anticorpo, e que essa ligação é forte e super específica, então todas as técnicas que a gente vai ver daqui para frente vão usar esse princípio, né, da reação antígeno-anticorpo, e também vão ser muito específicas. Existem 3 métodos para a gente observar essa reação. Então, o primeiro deles seria marcar os anticorpos com alguma cor ou fluorescência, que a gente consiga visualizar essa ligação a olho nu, e a gente diz que esses anticorpos são conjugados com marcadores que vão permitir que a gente consiga enxergar essa reação de ligação antígeno-anticorpo. O segundo método seria através da observação do efeito citopático ou da falta desse efeito, né, que aquele vírus causaria no cultivo celular ou em hemácias. E o terceiro método de observação seria através da visualização da precipitação desse complexo antígeno-anticorpo aqui, né. Então a gente vai conversando um pouquinho sobre cada um desses métodos e a observação disso ao longo, como é que a gente vai observar isso, a gente vai vendo ao longo da aula. Então, primeiro a gente vai falar sobre o uso de anticorpos marcados, e eu vou iniciar pelo teste ELISA, que é o mais famoso deles. Então, aqui no exemplo, né, digamos que a gente queira fazer uma sorologia através da técnica de ELISA para detectar anticorpos contra o vírus da diarreia viral bovina.
Então o ELISA ele é muito utilizado para monitoramento de rebanhos ou de grandes populações, né, de diversas espécies, e esse teste utiliza anticorpos conjugados com enzimas. Normalmente é a peroxidase, mas também pode ser a fosfatase alcalina. Então, gente, o meu cursor, ele tá um horror, ele não aparece para mim. Então, às vezes, vocês podem achar que eu tô louca passando o cursor assim, aleatório de um lado para o outro, mas é que ele demora para aparecer para mim. Então, mas voltando aqui, então no fundo, né, de um pocinho de uma placa de 96 poços, que é específica para essa técnica, a gente vai ter fixado nessa superfície o antígeno, que é o nosso agente, no caso aqui vai ser o BVD, e aí dentro desse poço eu vou colocar o meu soro teste, né, do meu paciente, se eu não sei, que eu não sei se é positivo ou negativo. No soro, né, a gente sabe que vai ter anticorpos para várias coisas, né, praticamente tudo que ele já entrou em contato na vida, mas como essa é uma reação super específica, o único anticorpo que vai se ligar aqui, se houver anticorpo, né, e aqui a gente está vendo que tem, vai ser o anticorpo contra o BVD. Então a gente vai incubar isso, né, para dar tempo de ocorrer essa ligação e depois vai lavar para retirar todos os outros anticorpos que não me interessam. Então isso aqui não vai se desfazer porque ela é uma reação super forte. E aqui, né, a minha reação antígeno-anticorpo já está feita. Mas como é que eu vou enxergar isso, né? Como é que eu vou visualizar isso? Então eu vou usar um outro anticorpo que vai estar marcado com essa enzima e ele vai ser específico para o anticorpo da espécie que eu estou trabalhando. Então, ele é um anticorpo ou anticorpo secundário. E ele vai se ligar. Então, aqui no caso, ele é um anticorpo bovino. Ele vai se ligar a qualquer anticorpo de bovino que tiver aqui. Mas, como eu já lavei tudo que estava solto aqui na outra etapa, o único anticorpo que vai ter aqui vai ser o anticorpo contra o BVD. Então, de novo, eu vou incubar para acontecer essa ligação, vou lavar para tirar os excessos que estão soltos aqui e vou adicionar o substrato da enzima. E aí, essa enzima vai catalisar uma reação que vai alterar a cor do substrato. Normalmente, se aqui a gente tem a peroxidase, o meu substrato vai ser peróxido de hidrogênio. E aí, aqui a gente tem um gifzinho mostrando, né, aqui o antígeno absorvido na placa, o anticorpo, o anticorpo com a enzima, coloquei o substrato, alterou a cor do substrato, amostra positiva. Então, o ELISA normalmente ele já vem em kits comerciais prontos, né, e específicos para cada agente. Então a placa já vem sensibilizada com antígeno, vem todos os reagentes no kit, os anticorpos, tudo como se fosse uma receita de bolo mesmo, né? Tem um passo a passo, tu vai seguindo tudo e no final é para dar tudo certo. Então aqui nessa placa a gente pode ver que as amostras que eram positivas mudaram de cor e, né, ficaram amarelas. Isso é possível, né, que a gente visualize a olho nu, mas notem que existem tons diferentes de amarelos, uns mais fortes, uns aqui bem fraquinhos. Isso acontece porque quanto mais anticorpos eu tenho inicialmente na minha amostra, mais intensa vai ser essa mudança de cor do substrato. Então aqui eu não tinha, né, anticorpos, o substrato não mudou de cor. Aqui eu tinha poucos anticorpos, ele mudou um pouquinho. E aqui eu tinha bastante anticorpo, bastante enzima que catalisou bem essa reação aqui de catálise, né, do substrato. Então, provocando aí essa mudança de cor mais intensa. Então, às vezes, quando a quantidade de anticorpos é pouca, a gente não consegue ter essa certeza olhando a olho nu. Por isso, então, a gente precisa desse leitor de ELISA, que é um espectrofotômetro, que vai fazer um cálculo de absorbância, levando em conta a intensidade da cor, e através disso ele vai fazer algumas médias, gerar uns gráficos, e aí a gente consegue ter a certeza do que é realmente positivo e o que é negativo de uma forma mais numérica, né? Não fica aquela coisa subjetiva de avaliação de intensidade da cor, que pode variar de acordo com a visão de cada operador, né? Então, através do uso desse leitor, eu também posso quantificar os anticorpos naquela amostra para ver qual título de anticorpo que aquele animal tem, já que o leitor de ELISA nos dá esses valores em números, né? E a gente é possível gerar gráficos também.
E aqui nessa última imagem, meu cursor não está aparecendo para mim, apareceu, tem uma lavadora de placas, né, que às vezes, se o laboratório tem uma rotina muito intensa desses testes, é inviável fazer a lavagem dessas placas na mão. Então a gente coloca a plaquinha aqui, fecha ela, programa e ela vai fazendo a lavagem das placas para nós. Então existem, diferentes tipos de ELISA, e o que a gente acabou de ver é o ELISA indireto, onde, se faz o uso, né, do anticorpo secundário para detectar um anticorpo primário. O ELISA direto é quando o anticorpo primário já vem conjugado com esse emissor de cor, né, mas esse ELISA quase não é mais usado hoje em dia, a sensibilidade dele é um pouco baixa e, aqui a gente está detectando o agente infeccioso. O ELISA sanduíche também serve para captura de antígeno, mas ele é muito mais sensível, né? Notem que a placa aqui está sensibilizada com o anticorpo, e esse anticorpo é chamado de anticorpo de captura. Então, mesmo tendo essa diferença, né, de detectar antígeno, aqui também se baseia na reação antígeno-anticorpo. Aqui nesse infográfico explica um pouquinho, né, do ELISA sanduíche. E eu tenho aqui fixado na placa o anticorpo, né? E aí ele vai capturar aqui, né? Que é o anticorpo de captura, vai capturar o antígeno, se houver, né, na minha amostra algum vírus. Aí aqui vai ocorrer essa ligação, vai vir um outro anticorpo específico para esse antígeno, vai se ligar aqui, e um anticorpo que vai ter a enzima ligada, né, que vai fazer a mudança de cor, adiciona o substrato, e se for positivo para o antígeno, vai mudar de cor. Então, esse ELISA, ele é bastante específico, né, por causa de toda essa reação aqui de vários anticorpos na mesma reação, e ele é usado principalmente para amplificar esse sinal em amostras que podem ter baixas concentrações de antígeno ou de agentes que são difíceis de detectar. E aí, utilizando, né, esse monte de anticorpos, acaba amplificando esse sinal da reação. Então, o ELISA, ele pode ser utilizado para inúmeros agentes, né, como, por exemplo, o BVD, tanto em leite quanto em soro, para CAEV, né, artrite encefalite caprina, doença de Algeski em suínos, para leucose, enfim, infinitos. Então, ele tem algumas ótimas vantagens, como alta especificidade e sensibilidade, né, por conta dessa ligação antígeno-anticorpo. Ele é um teste rápido de se fazer, em questão de 2, 3 horas, consegue fazer uma placa e analisar em 96 amostras por vez. Ele é um teste prático, né? No sentido de que os kits comerciais já vêm todos prontinhos para usar, e ainda se tem a possibilidade de automatizar todo o processo, caso seja um laboratório, né, que faça um número muito intenso de amostras por dia. Já as desvantagens dele estão relacionadas, então, aos custos, né, de ter que comprar a leitora e a lavadora de placas. Então, agora os próximos testes que a gente vai ver utilizam anticorpos marcados com algo que vai gerar cor ou fluorescência, e eles também são basicamente o mesmo conceito do ELISA. Então, eu foquei mais no ELISA porque ele é o mais comum de todos. Mas, entendendo esse, a gente vai entendendo todos os outros também. O próximo teste da lista é a imunoperoxidase. Essa técnica ela é utilizada para a detecção de vírus em células ou em tecidos, então num esfregaço sanguíneo, num esfregaço de célula ou numa lâmina lá na histologia. Então, quando a célula ela é infectada por um vírus, ela vai ficar recoberta com proteínas desse vírus, né, na superfície dela. Ela vai estar expressando as proteínas desse vírus. Então, por exemplo, se eu quero saber se essa célula foi infectada por um herpes vírus, eu vou fazer exatamente o que a gente fez no ELISA, né? Vou usar anticorpos primários, né, contra o agente, contra essas proteínas do vírus. Vou utilizar um anticorpo secundário, que vai ligar nesse anticorpo aqui, e, né, e ele vai estar conjugado com a enzima peroxidase, e é por isso o nome, né, do teste. Então, se houver a ligação aqui desses agentes, né,
o substrato vai mudar de cor, e a minha reação vai ser positiva para a presença do vírus, né. Então aqui eu estou procurando pelo agente. Então como ele é utilizado em tecido fixado ou em lâmina, ou em célula, né, a gente consegue ver quais células que foram infectadas e quais não foram. Então aqui, por exemplo, no meu resultado negativo eu tenho meu tapete celular íntegro, e aqui eu consigo ver quais células que foram, infectadas, né, porque tem essa mudança de cor, por causa das proteínas do vírus que elas estão expressando. Então essa técnica ela é uma boa alternativa também para a gente ver o efeito citopático, que é isso aqui que a gente está vendo, em, em vírus que não causam esses danos no cultivo celular. E então eles mantêm o tapete celular íntegro. Então aqui a gente tem uma outra técnica que detecta antígeno, mas através da utilização de anticorpos. A próxima técnica é a imunofluorescência. O princípio é exatamente o mesmo da imunoperoxidase, a diferença é que, ao invés de eu ter uma enzima que troca a cor do substrato, eu vou ter um fluoróforo que vai acender, né? Ele vai emitir uma fluorescência quando eu for visualizar isso sobre luz ultravioleta no microscópio, que é específico para isso. Então, esse teste ele pode ser utilizado para detecção de vírus em células, em esfregaços e em tecidos, e essa técnica é bastante utilizada para suínos na detecção de circovírus, do vírus da síndrome reprodutiva respiratória dos suínos e na peste suína africana. Então, ele também é o teste padrão ouro para o diagnóstico da raiva. Opa, aqui. Então, aqui é um esquema, né, de como funciona esse teste. Então, na imunofluorescência indireta, eu vou detectar um anticorpo através desse anticorpo secundário ligado nesse fluoróforo, e na imunofluorescência direta, eu vou detectar o antígeno diretamente, né, através desse anticorpo aqui no fluoróforo. Vou colocar isso no microscópio, no microscópio de luz UV, né, e é isso que eu vou ver aqui verdinho se as minhas amostras forem positivas. Então ele é verdinho assim por conta da fluorceína, né, que é esse fluoróforo utiliza. E aí, eu posso estar procurando aqui tanto o anticorpo contra o antígeno, né, depende se a imunofluorescência é direta ou indireta. E infográfico eu trouxe só para ilustrar melhor, né, os passos bem certinhos, mas eles são todos muito semelhantes. Então aqui eu tenho o antígeno fixado, coloco aqui o soro teste com anticorpos ou não. Se houver, eles vão se ligar aqui no antígeno, depois eu adiciono o conjugado com o fluoróforo, né, aqui. Ele vai ser excitado pela luz UV emitida pelo microscópio, e se houver aqui esses fluoróforos, né, eles vão emitir essa luz, e é assim que eu vou enxergar no microscópio, né, essa fluorescência. Então, esse teste também, né, como vantagens, ele é bastante específico e sensível, ele é rápido de fazer e bastante simples, mas como desvantagem ele precisa desse microscópio específico, né, que emite essa luz UV. Os fluoróforos, eles são bem mais caros que as enzimas que a gente viu nos outros testes, e ele pode não detectar baixos níveis de anticorpos. O próximo teste que a gente vai falar é a imunocromatografia, mais conhecida por aí como SNAP tests, e eles são uma alternativa aos métodos tradicionais para fazer essa primeira triagem no consultório, né, para auxiliar na tomada de decisão do veterinário clínico. Então, a imunocromatografia ela tem esse nome porque ocorre a geração de uma cor a partir dessa reação entre o antígeno e o anticorpo. Esses testes eles podem ser utilizados para detectar tanto antígeno ou anticorpo, e aí depende do que eu tenho fixado, né, na minha área de teste, semelhante aos testes anteriores, né, que a gente acabou de ver. E eles são utilizados para inúmeros agentes infecciosos, tanto aqui na veterinária, quanto na medicina humana. A grande vantagem desse teste é a facilidade em ele ser aplicado mesmo em áreas longe de laboratórios, sem eletricidade, e permitir que se faça uma triagem de uma determinada doença
em uma região ou na tomada da decisão do clínico, por exemplo, isolar um filhote com parvo até esperar vir o exame definitivo, né, do laboratório. Os testes de malária e de hepatite também são feitos dessa forma e para leishmaniose canina também. Então, em caso de um cachorro positivo, a amostra do animal é levada para o laboratório para um teste confirmatório que é feito utilizando o ELISA. Então, como é que funcionam esses snaps, né? Então, eu vou misturar a minha amostra aqui com a solução tampão, que já vem no kit, né? E por capilaridade, esses anticorpos vão se ligar ao anticorpo aqui, né? Conjugado com nanopartículas de ouro, né? Que é o que vai dar cor para esse teste. Então, esse conjugado continua seguindo, encontra o antígeno aqui na área de teste, né? Se for uma amostra positiva, então vai aparecer uma linha de positivo aqui e, né? Porque esse complexo ligado, ele vai estar ligado com essas nanopartículas de ouro aqui. E aqui o que sobrou, né? Vai continuar seguindo, né? Por capilaridade e vai se ligar nesse anticorpo aqui que é específico para esse anticorpo conjugado. E aí essa área aqui é chamada de área controle e ela obrigatoriamente tem que acender, porque se isso não funcionar, o meu teste fica inválido. Então é bem semelhante àqueles testes de gravidez, né? Onde uma linha significa negativo, duas linhas significa positivo, e se uma linha de controle não aparece, esse teste é inválido. Então, eu posso detectar esses snaps, tem snaps que detectam antígeno, tem snaps que detectam anticorpo, e aí só vai mudar o que eu tenho aqui fixado na minha área teste, se é antígeno ou se é anticorpo. Terminamos o primeiro tópico, né, dos métodos de observação dessa reação antígeno-anticorpo. Então, até agora a gente só viu técnicas que usam anticorpos conjugados com marcadores. E agora o próximo tópico é o número 2, que é o das técnicas que avaliam o efeito citopático que certos vírus causam ou no cultivo ou em hemácias. Então, eu vou iniciar falando da soroneutralização, que é um método indireto que vai detectar anticorpos na minha amostra teste, que é o soro sanguíneo, né? E que esses anticorpos sejam capazes de neutralizar determinados vírus. Então, essa técnica também é realizada em placas de 96 poços, igual o ELISA, e eu vou testar esses soros contra um vírus padrão, né, que eu conheço, que eu sei qual é e qual a titulação dele também. Então, os meus resultados vão se dar perante a presença ou a ausência do efeito citopático. Então, essa técnica ela só pode ser realizada em vírus que replicam bem no cultivo celular. E aqui, né, a gente tem alguns exemplos desses vírus. Então, nessa imagem, a gente tem um exemplo de como seria um soro positivo, né, para a presença de anticorpos, e um negativo. Então, quando a gente incuba esse soro com as células e o vírus, o soro que tem anticorpos vai neutralizar esses vírus e eles não vão, né, não vão infectar a célula e não vão causar nenhum efeito citopático no meu cultivo celular. Já se a amostra for negativa, já se a amostra for negativa para a presença dos meus anticorpos, né, esse vírus vai continuar viável, vai infectar a célula e vai causar esses efeitos que a gente está vendo aqui no cultivo, né? Então, aqui no exemplo é o herpes vírus, né, que causa, o herpes vírus bovino, que causa IBR. A soroneutralização, além de ela ser qualitativa, né, nos dizer se aquela amostra é positiva ou negativa, ela também nos permite quantificar esses anticorpos, né, para fazer uma titulação. Então, aqui eu tenho o meu controle negativo, cadê meu cursor? Aqui, o meu controle negativo. Aqui eu tenho, né, o controle negativo para ver se avaliar o crescimento das minhas células e ver se não houve uma contaminação. O controle positivo para ver se o vírus que eu estou utilizando está viável. E a partir de uma diluição seriada, eu posso avaliar quais amostras tinham maiores quantidades de anticorpos capazes de neutralizar o vírus. Então, aqui no exemplo, essa amostra, sumiu meu cursor aqui, essa amostra
2 aqui tinha mais anticorpos que as outras, né, porque o vírus, só foi causar algum efeito no cultivo lá na diluição 1:320. E essa amostra 1 aqui, né, ela não tinha anticorpos, ela era negativa, porque já desde a primeira diluição o vírus já conseguiu causar, esse efeito. Então aqui tem um workflow, de mais ou menos como funciona a SN, e os passos são basicamente esses para todos os vírus que são passíveis de serem testados com essa técnica. Então a gente vai fazer a diluição seriada desse soro para poder quantificar os anticorpos, vai incubar o soro teste com o vírus para poder fazer a ligação dos anticorpos, né, caso haja anticorpos naquela amostra. Vai colocar as células, que elas têm que ser específicas, né, cada vírus replica melhor um tipo de célula, isso vocês devem ter visto na aula de cultivo celular. Vamos fazer uma incubação por 3, 4, 5 dias, isso também vai variar de acordo com o vírus. E aí sim a gente vai poder fazer a leitura das placas no microscópio para avaliar a presença ou a ausência do efeito citopático no cultivo celular e titular isso se a gente quiser. Bom, se o vírus que eu estou trabalhando é citopático, ótimo, né? Eu vou ver o efeito e dizer se é positivo ou não. E posso quantificar isso se eu quiser, né, através da diluição seriada. Então, mas se o vírus que eu estou trabalhando não for citopático, ou seja, não causar nenhum efeito no meu cultivo celular e a minha amostra positiva ficar exatamente igual à minha amostra negativa, como é que eu vou visualizar isso e dizer, né, o que é positivo, o que é negativo, se eles são exatamente iguais? Eu vou fazer uma imunoperoxidase, né, para ver quais células que estão expressando as proteínas do vírus. E aí sim eu vou conseguir interpretar os resultados e dizer o que é positivo e o que é negativo. Então, a soroneutralização ela tem algumas vantagens, né? Ela é muito sensível e específica, ela tem um baixo custo e ela se aplica para vários vírus que replicam bem em cultivo celular. A desvantagem é que ela é demorada para fazer e para ver os resultados, ela é super trabalhosa e eu preciso ter um cultivo celular bom e vírus viável no meu laboratório e também ela não é automatizável. Existem alguns vírus que têm a capacidade de aglutinar hemácias, que é chamado então de hemaglutinação. E é para esses vírus que a gente vai utilizar essa técnica, né? Que avalia a inibição da hemaglutinação, avaliando então né, detectando anticorpos capazes de neutralizar essa atividade hemaglutinante. Vários vírus, né, possuem essa capacidade. Então, o princípio aqui é o mesmo da soroneutralização, só que ao invés de eu utilizar o cultivo celular, né, as células, eu vou utilizar hemácias. Então, a gente vai incubar o soro teste, que a gente não sabe se tem anticorpos ou não. E aqui também o vírus que eu estou utilizando precisa ser conhecido e quantificado, e depois eu adiciono os eritrócitos, né, de uma determinada espécie animal, de acordo com o vírus que eu estou trabalhando. Se esse soro tiver anticorpos, elas vão neutralizar esse vírus e ele não vai mais aglutinar as hemácias, eles vão para o fundo do meu pocinho, formando esse botãozinho vermelho. Então, esse soro, ele é positivo para a presença de anticorpos contra o vírus da influenza, por exemplo. Já se não houver anticorpos nessa amostra, o vírus vai conseguir hemaglutinar, porque ele é um vírus hemaglutinante. E essas hemácias, então, elas vão formar tipo uma rede e vai ficar esse borrão vermelho aqui no fundo do poço. Então, esse resultado seria um resultado negativo para a presença de anticorpos contra o influenza vírus. Porém, a gente pode avaliar a presença do vírus e não do anticorpo, através da observação da hemaglutinação. Então, onde a gente vai avaliar se vai ter vírus naquela amostra através dessa hemaglutinação aqui ou não. Então, como eu estou trabalhando com vírus, né, que são hemaglutinantes, se a minha amostra hemaglutinou, é sinal que eu tenho a presença do vírus naquela amostra. E se a minha amostra não hemaglutinou, significa que o vírus não está ali. E aí, aqui também, né, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou incubar
o soro teste com as hemácias e esperar que a mágica acontecer, né, caso haja o vírus no meu soro teste. Se for negativo, né, nada vai acontecer e as hemácias vão formar o botãozinho vermelho no fundo do poço. Então, notem que os resultados deles são opostos e por isso é muito importante a gente ler com atenção, porque tem a hemaglutinação e a inibição da hemaglutinação. Então, quando a gente for solicitar ou ler e avaliar os laudos desses testes, é preciso prestar bastante atenção para não fazer confusão, né? Então, aqui também, da mesma forma que na SN, né, na soroneutralização, a gente pode quantificar a quantidade de anticorpos numa amostra através do uso da diluição seriada, né, observando aí esse efeito de hemaglutinação. Lembrando que quanto maior a diluição, maior a diluição que eu tenho o efeito, maior vai ser o título de anticorpos presentes naquela amostra. Então, a inibição da hemaglutinação, a inibição da hemaglutinação, ela é bastante sensível e específica, ela tem um baixo custo e é rápida e muito fácil de fazer. Como desvantagens, então, a gente precisa dos doadores de hemácia, só pode trabalhar com vírus que são hemaglutinantes e não é uma técnica automatizável. O último método de observação que a gente vai ver é com o teste de IDGA, que é a imunodifusão em gel de agarose. Nessa técnica, a gente vai visualizar, né, a precipitação do complexo antígeno-anticorpo a olho nu, que era aquele terceiro tópico lá dos métodos de observação. Então, numa lâmina de vidro, a gente vai colocar a agarose líquida e ela vai solidificar, como se fosse uma gelatina mesmo. E aí, com uma ferramenta ou com, enfim, tu vai desenhar esse formatinho aqui que a gente chama de roseta. Então, no meio, a gente vai colocar o antígeno e vai ter um orifício para o controle positivo e para o controle negativo, né? Tudo que a gente fizer, a gente tem que sempre colocar um controle positivo e negativo para a gente poder validar o nosso teste. Isso é muito importante. E isso aqui tudo vem pronto já, né? Em kits comerciais. E aí nos outros orifícios a gente coloca os soros que a gente quer testar. Então, digamos que aqui a gente queira testar para anemia infecciosa equina. Então, a gente vai pegar o vírus aqui no meio, né, que é o antígeno, e os soros dos equinos que a gente vai testar. Então, esse gel de agarose, ele é poroso, e como as amostras e os reagentes que eu estou utilizando são líquidos, eles vão conseguir migrar por esses poros. Então, os reagentes, os anticorpos, eles são ávidos para encontrar o antígeno, ele quer muito esse encontro, então ele vai atrás, e quando eles se encontram nessa reação antígeno-anticorpo, cadê meu cursor aqui? Isso vai precipitar no gel e a gente vai conseguir observar isso a olho nu. Essa precipitação ela demora aí umas 72 horas mais ou menos esse encontro, né, para acontecer. Então aqui a gente está vendo, cadê? Aqui a gente está vendo que no controle negativo não tem essa linha de precipitação, no controle positivo tem aqui, né, essa linha. E o único soro que é negativo para a presença de anticorpos para anemia infecciosa equina foi o soro número 2. Os outros todos tinham anticorpos, né? Aqui tem essa linha, aqui tem essa linha, aqui tem essa linha. E esse soro número 4 é o que está mais forte, né? E mais tinha anticorpos. E aí eu vejo isso através da formação dessa linha de precipitação. Aqui, aqui, aqui e aqui no controle positivo. Então, como vantagens do IDGA, ele é fácil, super fácil de fazer, barato de fazer, mas, né, ele é demorado e pode não detectar baixos níveis de anticorpos. Então, a gente viu vários testes sorológicos, né, e a pergunta é, como saber qual deles eu vou escolher? Então, primeiramente, eu vou precisar saber o que eu estou procurando, se é antígeno, que vai estar indicando uma infecção ativa, ou se é anticorpo, que vai estar relacionado com a resposta imune daquele animal ou daquela população. E, através da interpretação desses resultados, eu vou poder identificar animais portadores, né, de vírus que causam essas infecções latentes, como, por exemplo, o herpes vírus ou o FIV.
É importante também saber o histórico daquele animal, porque assim eu vou poder avaliar melhor se ele já teve uma infecção prévia ou se aqueles anticorpos foram gerados após uma vacinação que foi bem-sucedida. Eu posso avaliar populações inteiras também através de estudos epidemiológicos. Eu também posso querer avaliar anticorpos que foram adquiridos de maneira passiva através, né, da placenta ou do colostro. Então, tudo isso, né, eu vou precisar saber e avaliar na hora de solicitar uma sorologia ou também na hora de interpretar esse tipo de exame. Uma outra coisa que a gente também tem que levar em consideração é a importância de conhecer a biologia do vírus que a gente está trabalhando e também saber um pouquinho de imunologia, porque a partir do dia zero, né, e do início do aparecimento dos sintomas, o organismo ainda demora uns dias para iniciar a produção de anticorpos. Então, não adianta que no início a gente querer detectar anticorpos que a gente não vai. E também lembrar, né, que a imunoglobulina IgM é o primeiro anticorpo produzido após uma infecção e ele é o ataque inicial do organismo. E o IgG demora um pouquinho mais, mas ele é o responsável pelo impedimento de uma reinfecção, né? Ou seja, são os anticorpos que protegem por muito mais tempo. Aqui eu coloquei uma colinha para a gente lembrar que IgM é o anticorpo que vem primeiro, né? O mais novo, IgM de moço, e IgG é aquele anticorpo que vem depois, né? Mais velho, IgG de geriatra. Parece meio bobo, né? Mas eu tenho certeza que algum de vocês, assim como eu, confundem eles e depois desses macetes a gente não vai mais confundir. Aqui eu só queria salientar, né, mais uma vez, que a sorologia até é utilizada para uso individual, mas a maioria dos exames são para uso populacional, estudos epidemiológicos, testes de triagem, monitoramento de rebanho e também avaliação de cobertura vacinal e que cada vírus, né, tem o seu teste padrão ouro de acordo com a sensibilidade e especificidade que a gente tanto falou durante a aula inteira. Então, aqui só uma colinha também, né, para a gente lembrar o que que é o quê, que sensibilidade é a capacidade, né, de um teste de identificar dentre os suspeitos aqueles que realmente são doentes, então aqueles que realmente são positivos, e especificidade é a capacidade daquele mesmo teste ser negativo nos indivíduos que não apresentam a doença que está sendo investigada. Bom, e aqui só porque a gente não podia deixar de comentar, né, sobre a Covid-19 e os testes sorológicos, né, mostrar que na maioria das vezes os testes rápidos são os SNAPs, né, que a gente vê por aí nas farmácias, né, faça aqui seu teste rápido. Normalmente são os SNAP testes. Alguns laboratórios fazem o teste sorológico utilizando o ELISA, mas na maioria das vezes são os SNAPs, que a gente viu que é a técnica de cromatografia, né, imunocromatografia. Então, eles são iguais aos testes que a gente viu anteriormente e os SNAPs para COVID, eles detectam tanto IgM quanto IgG. A interpretação disso, então, é levando em conta o tempo da produção desses anticorpos. Então, aqui, por exemplo, IgM negativo e IgG negativo, né, para a presença de anticorpos, significa que o paciente não tem, né, nenhum desses anticorpos, nem para IgM, nem para IgG. Essa linha controle aqui, né, lembrem, é a linha que obrigatoriamente tem que aparecer para poder validar o teste. Aqui nessa segunda opção, só IgM positivo significa uma infecção recente, né, e ativa, que a gente viu naquele gráfico da cinética da produção de anticorpos, que IgM é a moça, né, que chega antes. Aqui, positivo para IgM e IgG também significa uma infecção em curso, mas já com mais dias, né, porque já tem a produção do IgG, que é a geriatra, né, que vem depois, e só IgG positivo significa uma exposição prévia que pode ter acontecido aí há algum tempo já. E os estudos atualmente eles estão discutindo, né, as discussões estão girando em torno disso, de que se esses anticorpos eles são protetivos, né, ou não, ou se são anticorpos de memória, por quanto tempo eles permanecem protegendo. Então essas perguntas elas ainda não foram claramente respondidas, né,
um vírus que a gente já conhece há tão pouco tempo, né, que a gente está entrando em contato, tem nem 1 ano, então algumas respostas vão se dar com o passar do tempo, aliado aí, claro, né, com os esforços de toda a comunidade científica mundial, que estão produzindo estudos em escalas que acho que a gente nunca viu antes, assim. Tem estudos de corona para tudo, né, seja na parte clínica, na parte epidemiológica, para absolutamente tudo, produção de vacinas. Em relação à imunologia, olha, são inúmeros, papers, né, artigos que saem todos os dias. Então, é muito estudo que está se fazendo em cima disso mesmo. Então aqui, a pedido do Prof. Canal, né, eu coloquei um estudo dirigido para auxiliar vocês, na fixação da matéria, né, às vezes a gente ouvindo, assim, só uma pessoa falando não fixa tão bem quanto a gente fazendo um exercício, parando para pensar e ler melhor com calma as coisas. Então, aqui tem uma análise como se fosse um caso clínico mesmo, aqui algumas, perguntinhas de VUF e aqui umas outras perguntinhas para vocês pensarem um pouquinho, assim, nos conceitos que a gente viu na aula, nas coisas que a gente foi conversando, ao longo da aula. Né, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me procurem. E, né, para quem for o interesse depois, se vocês, né, me mandam um e-mail que eu mando as respostas para vocês conferirem com as respostas de vocês, se bateu certinho, ou se ficou alguma dúvida, se acertou, se errou. Então, quem quiser, né, me manda esse e-mail que eu mando as respostas para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês, né, para os que ficaram até aqui. Essa foi a primeira aula que eu dei para graduação e eu nunca imaginei que ela seria um vídeo comigo falando no fundo. Então, se alguma coisa não ficou muito boa ou muito clara, eu peço desculpas. E se vocês tiverem qualquer dúvida, alguma crítica ou sugestão no que eu posso melhorar, por favor, entre em contato comigo, através desse e-mail aqui. Me peçam também, quem quiser, as respostas do estudo dirigido, me pede aqui que eu mando. E também queria pedir desculpa pelas falhas, assim, né, da aula em R. A gente não foi, preparado para fazer isso, a gente não teve nenhum curso, nenhuma e apesar de parecer simples, talvez, né, para alguns que tenham mais, afinco, assim, com a tecnologia, para a maioria de nós foi muito difícil fazer essas aulas, a gente apanhou mesmo, assim, então desculpa a edição, desculpa aí barulhos de fundo, ruídos, cachorros latindo, enfim, todos esses perrengues que a gente passou para fazer essas aulas para vocês. E sigam a gente no Instagram lá do Lab, né, as coisas andam um pouquinho paradas, né, por conta da pandemia, mas na medida do possível a gente sempre posta alguma coisa interessante e muito legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, beijos e bons estudos.